exercícios, os últimos da apostila 1. Então, vamos começar. Eu convido então vocês a abrirem a apostila lá na questão 12, ela se encontra na página 67. Ela é uma questão onde existem várias alternativas com valores específicos e nós temos que indicar a soma correta através da leitura e averiguação de quais alternativas são corretas. Nesse caso, a soma certa seria 14. Nós vamos somar a questão, perdão, a alternativa 2, 4 e 8. A alternativa 1 e 16 estão erradas, certinho? Próxima questão vai ser a questão 21 e 20, que estão lá na página 70. Vou passar aqui para vocês, pronto. Na questão 20, a letra certa seria a letra C. Nós temos que assinalar aí a questão correta com relação aos cristãos e o Estado romano, e nós sabemos que o cristianismo sofreu uma violenta perseguição no Império Romano, né? Antes de ser aceito aí pelos imperadores. E na última questão, ela é igual a 12, nós temos que averiguar quais alternativas estão corretas e fazer a soma respectiva. A soma correta é a 22, as frases de número 1, 8 e 32 estão erradas. Qualquer dúvida com relação à correção, pessoal, por favor, entrem aí em contato comigo. E agora sim, nós vamos dar então continuidade à nossa matéria. Hoje nós estamos começando aí com a introdução da apostila 2. Então nós vamos começar o nosso tema sobre a Idade Média e logo de imediato nós vamos entrar aí no Império Bizantino parte 1. Estamos na nossa aula 31. Então vamos começar. Pessoal, uma coisa muito importante antes da gente começar a falar sobre o Império Bizantino é entender como que a gente divide e analisa a famosa Idade Média. Então, a Idade Média, na nossa linha do tempo, ela se inicia no século V, no ano de 476, e ela vai finalizar lá no século XV, no ano de 1473. Quais são os pontos ou então marcos históricos que dão início e fim a essa famosa Idade Média? Nesse ano de 476, nós temos a famosa queda de Roma. É a queda do Império Romano, a divisão do Império Romano. E em 1473, o marco histórico que coloca-se como fim da Idade Média seria a queda de Constantinopla, que é a capital, então, da segunda metade do Império Romano, né? O Império Romano do Oriente, que é justamente essa que nós vamos começar a estudar agora. Existe um marco que divide a Idade Média, né? Ela vai ser dividida no século X, em meados do ano de 1096, e o que é colocado, né, como um marco de divisão aí entre as famosas alta e baixa Idade Média são as cruzadas. Então, as cruzadas colocam um ponto final na famosa alta Idade Média, que é onde nós estamos com as características medievais em alta, certo? Elas são extremamente características dessa sociedade. Enquanto que o restante do ano, dos séculos, vão ser a baixa Idade Média, é quando as características feudais estão em queda, certinho? Então, para começar, vamos analisar aí o Império Romano Oriental, ou então Império Romano do Oriente. Seria a parte que corresponde da Itália, após a Itália, em direção ao Oriente Médio. Nós chamamos esse império de Império Bizantino, tá? Por ter a sua capital aí na cidade de Bizâncio, né? Hoje em dia
já Bizâncio não tem mais esse nome, nós vamos ver mais pra frente qual cidade que vai se tornar aí a famosa e antiga Bizâncio. O que nós temos que compreender do Império Bizantino, pessoal? Que o Império Bizantino, ele teve uma estabilidade política e econômica extremamente grande, tá? Talvez pela sua localização estratégica aí, o intenso comércio que vai acontecer, né, entre o Império e as outras localidades, por exemplo, da Península Arábica, da Índia e da Ásia de uma maneira geral. Ele tem sim muitas influências romanas, nós vamos ver isso aqui. É muito fácil acabar confundindo as obras bizantinas com obras romanas, tá? Então, primeira questão analisada. Essa questão da localização, do comércio e da sua geografia, ela é muito importante porque ela consolida o que nós acabamos de falar sobre a questão econômica, né? A evolução e a fixação que eu deixei aí enaltecida no nosso slide é justamente o que vai fazer aí o Império Bizantino ser tão forte e durar tanto tempo a mais do que o Império Romano Ocidental, que é onde vai se desenvolver grande parte do feudalismo, certo? Das características feudais. Até aqui tudo bem? Então acho que ficou claro aí, né? A posição geográfica é muito importante do Império Bizantino, já que ele se encontra aí em 3 continentes. O comércio que já existia durante o Império Romano e agora como o Império Bizantino ele vai ser fortificado. A localização, né, que está intrínseca com a geografia, e a estabilidade política e econômica que o Império Bizantino possui desde o seu início. É o que vai fazer esse império ser tão grande, né? Então, vamos começar a analisar, então, o tipo de governo. No Império Bizantino, ele vai ter muitas influências. Vocês vão perceber ao longo dessa aula e observando as figuras que estão aí dispostas para vocês na apostila, que as influências são principalmente romanas, em que nível? Principalmente das leis e do modo de administração do governo. É bem assim, características bem romanas. E essa administração seria aí a maior contribuição. Foi, né? A maior contribuição de Roma para o Império Bizantino. Da Grécia, ela também tem influências, pessoal. Aonde? Principalmente na questão da arquitetura e também na questão da divinização dos seus governantes, tá? Uma coisa que é bem bacana também na questão da arquitetura que eu tô colocando para vocês são os mosaicos, né? Que são muito ricos na cultura bizantina e que são uma característica muito forte da cultura grega que vai ser continuada aí pelos bizantinos. Governo, pessoal. Enquanto assim a Europa é cristã, né? Ela está se fragmentando aí por causa das invasões bárbaras. O Império Bizantino ele tem uma monarquia centralizada, né? De que maneira ela é centralizada? É que o monarca é visto como divino, né? Ou seja, a figura do imperador seria inquestionável. O imperador ele vai interferir em Bizâncio na economia, na cultura, na organização, na política, na religião. Então, veja só, o caráter inquestionável dentro do Império Bizantino acerca do monarca é extremamente forte, né? E como que ela é justificada? Pelo caráter divino. Então, vejam só que são realmente 2 características extremamente fortes desse tipo de governo. Dentro do governo, o intervencionismo ficou bem claro para vocês que é muito grande, né? Dentro desse governo. E nós temos um governo que é extremamente importante, que foi o governo de Justiniano, né? Justiniano foi um governador extremamente famoso, principalmente por causa da adoção de uma política extremamente agressiva
do seu exército, ele conseguiu fazer uma expansão enorme dos territórios do Império Bizantino. Eu vou mostrar o mapa que vocês estão vendo aí na apostila na página 6. Lembra que a gente falou sobre as leis de administração, que são a maior contribuição do Império Bizantino, de Roma para o Império Bizantino? Pois bem, o Justiniano vai fazer o famoso Corpus Juris Civilis. E o Corpus Juris Civilis, que é o corpo de direito civil, vai ser a sistematização, revisão e sistematização do famoso direito romano, né? Aquela questão que a gente colocou na aula passada, que é do direito romano tentar ser, né, o mais justo possível. O Justiniano vai fazer uma adaptação dele também. Então, apesar de ser um líder, um soberano extremamente teocrático, né, ele acreditava nessas leis. Ele realmente acreditava que as leis eram mais poderosas do que a divinização que a monarquia centralizada oferecia para Justiniano. E é por isso que ele aposta aí tanto na questão da escrita do Corpus Juris Civilis, né? Que, como a gente já viu, vai ser aí a maior contribuição para nós também, ocidentais. O Justiniano também vai se destacar, como eu coloquei aí, na questão da construção. E nós temos a famosa Catedral de Santa Sofia. Vocês têm uma imagem dela lá na página 7. Catedral de Santa Sofia, hoje na cidade de Istambul, na Turquia. Istambul não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é Ankara, mas Istambul é a antiga Bizâncio, a antiga Constantinopla, né? Que vai ser a grande capital aí do Império Bizantino. Quando que vai trocar de nome, né? A capital vai se chamar Constantinopla? No Imperador Constantino. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente também, tá? Então, essa construção aí é um destaque. Ela vai ser aí a maior igreja do mundo durante muitos séculos. Ela é patrimônio histórico mundial. Hoje ela é assim um ponto turístico extremamente forte lá na Turquia, em Istambul. Por fazer parte não só da história, né, do Império, mas também por ser aí um ícone religioso. Vocês podem ver que, além da catedral, que é construída com uma mistura, né, de religiões, a gente tem aí no texto uma revolta extremamente famosa, né? Essa revolta aí famosa, a revolta de Nica. Por que essa revolta acontece? Vocês estão vendo aí, né? As campanhas militares, pessoal, de expansão territorial do Justiniano, elas gastam muito dinheiro, né? As construções que o Justiniano faz, vocês estão vendo aí a Catedral de Santa Luzia, também gastam muito dinheiro. Fora o luxo que o próprio texto aí da nossa apostila traz para nós. Então, existe um gasto público muito grande. Isso vai minar o dinheiro dos cofres públicos. E como vocês bem sabem, para aumentar o dinheiro público, a gente tem que aumentar os impostos. Então, a carga de tributos, impostos, a mesma coisa, vai aumentar para a população. E aí essa política de aumento de impostos vai provocar um descontentamento muito grande nessa sociedade bizantina. E aí essa insatisfação só vai crescendo, crescendo. E em 1532 nós temos aí a explosão dessa revolta lá na cidade de Constantinopla. É claro que essa rebelião vai ser extremamente esmagada pelo Justiniano, pelo imperador Justiniano, mas mesmo assim aí ficou claro, né, a ideia de que a população não estava satisfeita com essa questão dos impostos. Eu sugiro que vocês façam aqui a leitura, pessoal, desse texto para saber mais, que é extremamente bacana, né? Ele fala muito sobre a esposa de Justiniano, a Teodora. Existe toda uma história em volta da origem de Teodora, é uma coisa muito legal. Eu
aconselho vocês a lerem e até pesquisarem mais sobre ela, que é extremamente interessante a origem dessa imperatriz. Vou deixar aqui para vocês esse mapa que vocês também têm acesso aí na apostila. Vocês estão vendo a parte mais escura, a avermelhada, seria o que era o Império Bizantino antes do reinado de Justiniano, o que seria a divisão principal, né? Essa parte vermelha seria o Império Romano do Oriente. E em laranja vocês estão vendo as conquistas feitas pelo Justiniano após assumir o governo. Então vocês podem ver que ele reconquistou grande parte dos territórios que haviam ficado na posse do Império Romano do Ocidente, que já não existe mais nesse momento, né? Esse Império Romano do Ocidente não vai dar certo, ele vai acabar sendo invadido e despedaçado pelos chamados povos bárbaros, e o Justiniano vai combatendo esses povos e agregando no seu império essas partes alaranjadas que vocês estão vendo aí no mapa. Pessoal, para nossa aula de hoje nós vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem lá no post. Os nossos deveres também estão postados aqui nesse post. Ele é um post de resposta, como vocês bem sabem, é só anexar os nossos deveres aqui, certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao Império Romano. Nós vamos falar sobre a questão da economia e da religião e como que houve aí a divisão do catolicismo dentro do Império de Constantinopla, dentro do Império Bizantino. Até a próxima aula. Tchau, tchau.